Isso, ficou. Bom, mais uma vez, obrigado ao senhor, excelência, obrigado a todos que compõem a mesa, aos que estão aqui presentes. Eu queria começar tentando ser o mais breve possível, respondendo diretamente às perguntas que foram colocadas e também colocar de que aqueles assuntos que precisam ser bem mais detalhados e que aqui a gente não teria nem tempo, nem esses números mais específicos. Só interrompendo, eu estou marcando 10 minutos, que é para ver se a gente agiliza aí para os senhores e também para nós todos. Quem terminar antes, tudo bem, antes dos 10 minutos, quem tiver um... Mas eu acho que seria razoável. Perfeito, senador. Então, dando continuidade, eu estava dizendo que é interessante que as respostas que ela depois eu possa encaminhar também para os senhores por escrito, que aí a gente dá bastante detalhado como é que são feitos esses cálculos, como é que a gente age, qual é que o nosso Revenue Accounting faz esses números dentro da empresa. Mas se eu pudesse responder algumas coisas, por exemplo, preço diferente dos estados. O senhor colocou na sua exposição e realmente é o que nós temos aqui a colocar. A diferenciação que nós temos hoje dos estados, ela vai em cima do ICMS, ela vai em cima da infraestrutura, porque tem algumas pistas que nós conseguimos chegar com o avião lotado, tem outras que nós não conseguimos chegar. Então, fica naquela parte da oferta e demanda, né? Hoje nós temos, senador, para a TAM especificamente, como o senhor citou aqui, Recife, nós temos um ICMS diferenciado. Hoje, em Pernambuco, nós pagamos 12%. Né? Então, só para esclarecer a sua colocação. Quanto aos preços muito parecidos, o senhor leu até uma carta aqui no início, onde foi assinado pela nossa diretoria jurídica, que nós tínhamos que vir, não tem nem que questionar isso, nós estamos aqui, foi só quanto realmente o problema diferenciado é que, para não gerar essa ideia até de que foi colocada aqui por alguns senadores, da parte de cartel. Ou seja, a ideia era que a gente possa fazer essa explicação para os senhores, detalhadamente, de tudo nosso, por escrito, ou até como foi colocado, que a gente viria numa presença aqui individual para que a gente pudesse colocar. Mas essa colocação, eu queria deixar bem claro aqui que não existe essa possibilidade, nós não temos nenhum acordo, nenhum contato e nada com outra empresa para que a gente precifique essas nossas passagens. Bom, os voos interestaduais, eles estão mais caros que o internacional. E aqui eu vou ter que voltar a falar do ICMS, né? Porque para voos internacionais, nós não temos os encargos do ICMS. Ou seja, eu saio daqui para a Argentina, na mesma bomba que eu estou abastecendo em Guarulhos, por exemplo, eu pago para sair de Guarulhos para Manaus, para sair para Porto Alegre, eu pago os 25%. Para a Argentina, eu não preciso pagar, como qualquer voo internacional outro. Aquela oferta do voo dos horários que o senhor comentou, que está um pouco prejudicado por causa, está fazendo voo noturno, né? E o senhor mesmo já comentou aí também, nós estamos em obras. Desde o mês 6 nós estamos em obra em Rio Branco, que vai prevista até o final do ano. Aí a TAM teve que fazer uma modificação, ela tirou uns voos que eram um pouco mais cedo, colocou 2 voos. Inclusive, nós colocamos um voo agora indo para Porto Velho, ele está começando, né? Está com uma passagem, inclusive, de R$ 69,00, essa passagem inicial nossa, saindo Rio Branco para Porto Velho. E Porto Velho faz Brasília e vice-versa. Sai Brasília, Porto Velho, Rio Branco. Uma outra coisa, uma observação também que seria interessante a gente fazer é quanto à parte do load. Como o senhor colocou na sua apresentação, o load nós temos aqui, em 2005 era de 69%, em 2014 de 80%. Não sei se o Eduardo, na apresentação dele, na última, chegou a mostrar, mas, senador, nós estamos com várias promoções. Hoje nós estamos andando com um avião até com 80% realmente, que são os números que estão aí, mas com muitas promoções. O senhor pega a TAM, por exemplo, ela tem promoção toda semana, para que o avião tenha uma capacidade dele melhor aproveitada. Então, essa mudança também se deu pelas promoções que as empresas estão fazendo. Só uma observação também que a gente fala na precificação de passagem, senador, eu não sei se todos aqui têm conhecimento, mas nós tivemos agora um aumento de uma tarifa que chama-se TAT, a tarifa de aproximação em pouso, TAT, TAT, né? Ela foi aumentada em 72%. Começa em outubro. Para a TAM, em um ano, esse 72% só para a TAM representa mais de R$100 milhões, com o aumento dessa tarifa. Essa tarifa era para quê? É para os aeroportos, tarifa de aproximação. Tem o DSEA, tem os aeroportos, aqui é o controle espacial, mas tem aeroportos também que têm a sua torre, que fazem essa arrecadação. É uma espécie de pedágio aéreo. Mas vamos pedir isso, por exemplo,
Certamente o doutor Guaraniz pode nos dar alguma... Não, na hora certa, como Vossa Senhoria aqui. Eu explico, mas são tarifas reguladas pelo DSEA, que são as tarifas de navegação aérea. Vamos ter a explicação, pelo menos. O ministro vai estar aqui dia 22, o ministro da Aviação Civil, e certamente nós vamos recolocar essas questões que estão sendo objeto de debate aqui hoje. Eu queria também fazer uma outra observação, senador. Lógica que foi colocado e está totalmente anotado para que a gente possa, como eu falei, responder depois. Mas uma observação importante é que a TAM, a nossa precificação do yield, ou seja, quilômetro por assento disponível, a média dela é de 9 centavos de dólar. Para a região norte, é de 7 centavos por dólar. Para a região norte, fica em 9 centavos por dólar. Então, essas contas nós temos lá, e que eu queria depois também poder ter a oportunidade de encaminhar para os senhores. Bom, esses foram os questionamentos que eu anotei, e eu vou passar tudo depois para os senhores por escrito. Muito obrigado, senhor. Eu agradeço. Queria... Só para o norte, a região norte, 0,9 centavos. E os outros, para as outras regiões, 0,7. Mas o problema é que, mesmo que desse 10% a mais, porque 40% de uma passagem ser combustível, você ter 25% de cobrança de ICMS em vez de 12,5%, mas mesmo assim daria uma diferença de 5% nisso, mas não o dobro, o triplo do preço da passagem. Isso é que é um problema que nos deixa. Eu queria registrar o senador Roberto Rocha, que está aqui, que nos dá honra, e o deputado Alan Rick, que foi proponente da audiência, que está nessa luta também, junto conosco. Eu pus em todas as planilhas o nome de Vossa Excelência, deputado, porque é um trabalho feito pela sua equipe. Eu passaria agora, a pedido até da senadora Sandra, para que o representante da Azul pudesse posicionar. E tem um questionamento, o governador Tião Viana, nós todos do Acre, nós queríamos que fosse estudada a possibilidade, já que tem uma demanda importante, da Azul fazer. Não temos essa rigidez de mercado, reserva de mercado na região norte, especificamente, onde a oferta de voos é péssima, como já falou o senador Telmário, que nós não tivéssemos isso. Se tivermos que mudar as regras, vamos mudar as regras. Mas, por exemplo, a Azul podia muito bem estar fazendo voo também Rio Branco, Brasília, para ter uma alternativa para os usuários. Com a palavra, Vossa Senhoria, o senador Renato Covello, que eu agradeço a presença. Muito obrigado, senador Jorge Viana. Louvo o senhor pela iniciativa desse debate. E já começo respondendo, então, a primeira pergunta de Vossa Excelência sobre o voo Rio Branco-Brasília, por que a Azul não pratica esse voo. Foi uma das questões que eu questionei ontem o meu time de planejamento sobre a viabilidade desse voo, porque eu já esperava essa pergunta. O problema da Azul, ela faz o voo Rio Branco somente para Porto Velho, porque a gente faz uma distribuição de passageiros de Rio Branco em Manaus e em Cuiabá, que são os polos, os hubs da Azul mais próximos de Rio Branco. Brasília não é um centro de distribuição de voos da Azul, ao contrário das congêneres Gol e TAM, que tem uma grande distribuição de voos aqui. É muito fácil um passageiro sair de Rio Branco para Brasília e, nas colegas, ele voar para o Brasil todo. Como a Azul não tem um centro de distribuição de voos em Brasília, o que os passageiros de Rio Branco? Eles são levados para Porto Velho, onde eles são distribuídos. Para Manaus ou para Cuiabá, Manaus, eles têm acesso a toda a região norte e nordeste, e de Cuiabá para o sul e sudeste, são esses centros de distribuição que a gente usa para pegar os passageiros. Outro ponto que eu levantei é que a grande maioria dos passageiros, não haveria demanda de a grande maioria dos passageiros, a demanda maior desse voo da Azul, dos clientes da Azul em Rio Branco, eles são realmente para Porto Velho. A grande maioria dos passageiros que voa de Rio Branco desembarca em Porto Velho. Então, por isso que é um voo que a gente tem mantido ele com um bom aproveitamento, e de lá, os passageiros remanescentes que queiram ir para alguma outra capital, ou eles vão para Manaus, ou eles vão para Cuiabá. E esse é o meio de distribuição para tornar o transporte aéreo mais eficaz. Seria ótimo se a gente tivesse voos ligando ponto a ponto, todas as capitais ou todas as cidades, mas, infelizmente, na hora de montar o voo, a gente precisa levar em consideração a demanda e como a gente consegue fazer o nosso avião. Não é porque os senhores têm restrição de operar em Brasília também? Não, em Brasília não é um aeroporto restrito. Não, os senhores podem operar aqui quando quiserem. Sim, se eu quiser colocar voo sendo horário nos horários que estão disponíveis, certos horários do dia
o aeroporto já tem capacidade máxima, mas em outros horários eu poderia colocar um voo, não sei, em algum período que talvez não fosse, não seria o adequado para os passageiros saírem de Rio Branco para virem para a capital. Então, a gente tenta criar isso, são todas as companhias aéreas, isso é a indústria aeronáutica que trabalha assim, é criando rotas e pontos de origem e destino, onde a gente possa ter um melhor aproveitamento da aeronave e levar mais comodidade para os passageiros. Então, acho que, respondendo a pergunta de Vossa Excelência, do senador Jorge Viana, acho que essa é a explicação da Azul para o voo, a não existência do voo Rio Branco-Brasília. E aí, voltando, então, agora ao questionamento da senadora Sandra, eu fazer um breve histórico muito rápido. Até 2013, quem operava esses voos no Amazonas, para Coari, São Gabriel do Cachoeiro, São Paulo de Olivença, Barcelos, Fonte Boa, Santa Isabel, Niurepé e Lábrea, era a empresa aérea a Trip Linhas Aéreas, que em 2013 houve uma fusão da Trip com a Azul. E a gente continuou operando esses voos, e nessa época a Trip ela tinha uma frota de aeronaves ATR 42-300, que são aeronaves adaptadas, que são melhores, que têm a melhor performance para voar nessas cidades, tanto pelo tamanho da aeronave, que ela tem uma capacidade de 48 passageiros e era a aeronave mais adequada, como para o comprimento e as pistas dessas localidades na região Amazonas. Só que essas aeronaves eram aeronaves mais antigas, e a Azul modernizou sua frota com aeronaves ATR 72-600, todas novas de fábrica. E o que acontece? Algumas dessas localidades, a grande maioria dessas localidades, não tinha infraestrutura para receber um ATR 72-600. Nós conversamos com várias prefeituras para a reformulação de aeroportos, de pistas, de pouso. Muitas dessas localidades nós tínhamos problemas sérios de segurança. Nós temos relatos, e depois eu posso levantar isso para a senhora, marcar uma visita e levar esses relatos, de invasão de pista, a aeronave aproximando e ter gente cruzando a pista. Então, levando tudo isso em consideração, a segurança de voo e a segurança das pessoas em solo, algumas dessas localidades, depois de a gente ter um trabalho com a ANAC, da gente trabalhar com as prefeituras, não foi possível manter esses voos. Hoje, a Azul voa para Manaus, Parintins, Tabatinga e Tefé, na região amazônica, mas com o programa de aviação regional sendo investido nesses aeroportos, trazendo segurança de voo, é isso que a Azul deseja, e ela tem total... A gente sabe que existe uma demanda, mas eu não posso colocar a segurança de voo à frente da demanda. Tanto é que a Trip operou nessas localidades durante muitos anos com uma aeronave que se adequava a esses aeroportos. Hoje, a frota da Azul, a aeronave não que nós temos, que é a menor aeronave, é o ATR 72-600, que apesar de ser uma das aeronaves mais modernas do mundo, alguns desses aeroportos não apresentam condições. Então, é até um trabalho que a gente pode levar para a senhora para apresentar o que pode ser feito para melhorar esses aeroportos e, eventualmente, retomar esses voos. E o programa regional de aviação regional, ele vai ser importantíssimo, até o senador Blairo Maggi, o senhor já, então, aproveitando para responder também a pergunta do senhor, lá nós também temos no seu estado uma aviação regional muito forte, voando para Alta Floresta, Rondonópolis e Sinop, e agora, mês que vem, a gente começa para Sorriso também, e por conta dessa entrada de Sorriso, existe sim um benefício de ICMS que vai entrar em vigor, reduzindo, acho que 2 pontos percentuais do ICMS só para esses voos de aviação regional, operados também pelas mesmas aeronaves ATR 72-600. Acho que só Sinop que tem um voo a jato, que é do Embraer 195, que voa para Campinas, direto para Sinop. Então, senadora, eu acho que consegui dar uma explicação para a senhora do porquê do cancelamento desses voos. Não é uma questão de que porque os voos eram deficitários, alguns deles eram bem deficitários, mas a questão é mais por segurança de voo, e aí a gente pode até marcar uma reunião com a senhora para apresentar os motivos de cada aeroporto e o porquê os problemas que cada aeroporto, cada aeródromo tem, para a gente poder retomar esses voos, e principalmente quando vier o programa de aviação regional, que esse vai facilitar muito essa retomada. E falta a questão dos preços nesses voos que vocês mantiveram, Parintins, esses voos que vocês estão mantendo, o custo ainda da passagem é muito alto. O que fazer para diminuir esse custo? Bom, eu não me recordo agora, existe também, acho que um benefício de ICMS no seu estado, que eu não me recordo agora como são as regras desse benefício. 7%. 7%. Agora, eu não me lembro se era 7%, eu lembro que era 7% quando eram mais cidades atendidas, e agora diminuindo o número de cidades, acho que eu não lembro se é 7% ou aumentou um pouco, mas isso eu posso esclarecer. 7% para quem tem voo 2 vezes por semana. Independente do número de cidades? Independente do número de cidades. Parintins, o senhor tem voo diário? Voo diários. Voo diários, e na época das festas em Parintins, a gente tem voos extras.
Começa a funcionar quando o Sorriso? Acho que não sei, eu não consegui a data completa, mas eu troco aqui uma mensagem com a empresa e eu passo para o senhor a data certinha. Me permita apenas uma curiosidade. Renato, pelo que foi dito, a TAM e a Gol têm base em Brasília. Eles têm uma operação maior em Brasília. Diferente da Azul. E isso dificulta, evidentemente, a operação para a região norte, talvez para outros lugares. Qual a dificuldade de se ter uma base também da Azul em Brasília? Dificuldade regulatória nenhuma, a não ser a questão de horários de voo, que a maioria dos voos horários já estariam tomados, mas é que a Azul ela focou suas atividades em Campinas. Então, o nosso grande centro de distribuição hoje é Campinas e Belo Horizonte, e com algumas bases regionais, que são Cuiabá, Manaus e Salvador, que são alguns centros de distribuição. Mas a nossa grande operação, enquanto eu acho que depois os colegas podem me corrigir, enquanto eles focam em Congonhas, Guarulhos e Brasília, a Azul focou em outros mercados, que é Confins. Isso é uma estratégia da empresa, então. Não é uma estratégia para a empresa, porque aqui já existe muita demanda. Entendi. Não é porque depende da ANAC ou do governo? Nada, é uma estratégia 100% da empresa. A estratégia da Azul, quando ela começou 8 anos atrás, Brasília já era um aeroporto que já tinha um hub das duas colegas, então a gente focou em Campinas e em Belo Horizonte. Acho que com isso... Renato, vocês têm voo direto, por exemplo, de Manaus para o Acre, de Manaus para Porto Velho, de Manaus para o Pará? Não, acho que tem de Manaus, eu acho que tem Manaus-Belém. Manaus-Belém tem, Porto Velho tem. E Manaus-Campinas, Manaus-Belo Horizonte e tem um Manaus-Brasília. Você tem, então, Manaus-Belém e Manaus-Porto Velho. Isso. Tem um voo que a gente chama, que ele sai de Salvador, pelas capitais, terminando esse voo em Manaus. Um trilho que a gente chama. Eu agradeço ao Renato Covelo e, inclusive, o questionamento, o senhor Basílio falou da mudança do ICMS, mas certamente todos nós acompanhamos a disputa que Fortaleza está fazendo com Recife. Já deve ter sido parte do pacote para ser sede de um hub da TAM, porque a gente aqui vai esclarecendo um pouco as coisas. Está tendo uma disputa entre Fortaleza e Recife para sediar um hub que é muito importante para as cidades da TAM. O ICMS lá era 25% e agora já baixou para 12%. Era só um registro. Provavelmente deve estar vinculado a isso. Permita só uma colocação, senador. Foi bem antes desse anúncio da nossa redução. Mas os planos são anteriores ao momento das coisas. Sempre se conversa. Mas eu entendo. Vamos seguir, então. Eu não sei se o senhor Alberto Fagman, um bom amigo, Fagman, tem uma contribuição enorme aí na aviação. É um prazer tê-lo aqui com a palavra Vossa Senhoria. E de olho aqui no horário, porque o doutor Guaranis ainda tem um pouquinho de tempo para que possamos ouvir todos. Senhor Fagman, Vossa Senhoria tem uns 10 minutos. Tá, obrigado. Mais uma vez, bom dia. Cumprimentando o presidente da mesa, o senador Jorge Viana. Gostaria de cumprimentar todos os presentes. Eu gostaria de começar elogiando essa ideia da gente debater. Eu assisti com muita atenção a apresentação que o senador fez e ele acabou de mencionar que o trabalho preparado pelo deputado Alan Patrick. Desculpa. Não me faça lembrar disso, porque eu sou fluminense. E essa audiência não trata de futebol, porque o presidente, mesmo eventual, é botafoguense. Então, futebol está proibido. Uma companhia aérea, porque o Botafogo faz tempo que não faz gol. Por gentileza. Mas então, o colega aqui, jogador do Flamengo, então eu vou ter que olhar com calma e vocês vão me permitir fazer uma apresentação do ponto de vista da empresa sobre o mesmo tema, né? Apesar da audiência falar sobre voos para o norte, para o norte, eu me foquei mais no Acre, em Rio Branco, e, no entanto, ela vale para qualquer outro estado. Então, nós vamos falar da malha, a variação da oferta, a caracterização da demanda, a gente vai vendo, né? O primeiro que a gente queria mostrar é a influência no custo que tem o fato das obras que estão sendo realizadas, né?
Então, o de cima tem abril e a gente pode ver, lá estão os voos, né? A Gol voa de Rio Branco para Cruzeiro do Sul, é a única rota nossa que nós estamos voando sozinho, todas as outras rotas a gente compete com 2 ou 3 empresas, voamos de Rio Branco para Brasília e voamos de Rio Branco para Porto Velho. Aí a gente vê, teve uma redução de 6,8%. Essa redução de 6,8%, por que aconteceu? Se a gente olhar lá com calma, na primeira linha, no Brasília-Rio Branco, nós operávamos com um avião 737-800. E nós podemos ver que a gente operava 6 vezes por semana. E aqui se falou muito em voo diurno, voo noturno. Cruzeiro do Sul, nós tínhamos um voo no meio do dia. Nas obras, quando começaram, e deve ir até dezembro, nós tivemos que substituir o 737-800, porque o máximo de capacidade da pista em obras era de 128 passageiros, o nosso 37-800 tem 177 passageiros e o nosso 737-700 ainda assim tem 138, então a gente voa com alguma penalidade. Então, aquele voo que nós tínhamos 6 vezes por semana, nós agora temos 7 vezes por semana. Então, eu tive que colocar mais um turno de trabalho noturno. Todos nós sabemos que o horário noturno é mais caro que o horário diurno. E eu tenho mais custo, porque eu tenho mais um voo por semana do que eu tinha antes. E, ainda assim, eu tenho quase 7% menos de oferta. Esse gráfico é um pouco redundante com o outro. Eu vou passar muito rapidamente por ele, mas mostra... a oferta da Gol, porque nós somos a Gol e nós colocamos competidores, sutilmente pintamos de vermelho, para não chamar de TAM. A gente mostra como nós tivemos que diminuir a oferta ano contra ano devido a essa obra. E por que eu estou falando isso? Nós vamos acabar vendo, e aqui eu volto a falar só da Gol. Eu achei esse gráfico extremamente interessante. O mais escuro é o aproveitamento de 2015, o mais claro é o aproveitamento de 2014, e é uma conta muito fácil, né? Lá em cima... desculpa. Eu não sou muito hábil com essas coisas tecnológicas. Como é que eu volto? A oferta cai, a demanda fica igual. Como a demanda fica igual e a oferta caiu, evidentemente a ocupação ficou maior. Nós vamos ver no outro slide o que significa isso. E uma coisa interessante, como outros colegas aqui já comentaram, na pizza aqui de baixo, no trecho Rio Branco-Brasília, Brasília-Rio Branco, somente 17% dos passageiros que estão a bordo vão de Brasília para Rio Branco. Depois nós temos aqueles outros pedaços, 8% desses passageiros vão até São Paulo. São Paulo a gente pode dizer 17%, porque se eu somar Congonhas e Guarulhos, nós vamos ver que são 8 e 9, daria 17%. Nós temos os passageiros que vão para Manaus, os passageiros que vão para o Rio de Janeiro, que são 7%, e olha que coisa interessante. 55% dos passageiros nesse trecho vão para outros lugares que não são nenhum desses. O que significa que essa parcela dos outros 55% não chega a 4%. É extremamente diversificado a quantidade de passageiros que existe nesse voo. O que já seria uma resposta por que a gente não consegue voar direto de São Paulo para Rio Branco, ou do Rio de Janeiro para Rio Branco, ou de alguma outra capital para Rio Branco. Lá vou eu me enrolando de novo com como é que passa. É esse aqui. Isso aqui também eu achei, eu que estou há algum tempo na aviação, também achei muito interessante isso daqui. Eu acho que não há povo mais criativo que o brasileiro, né? As pessoas se dando conta que esse aproveitamento é muito alto, por qualquer motivo ou pelos motivos que eu acabei de explicar, o que significa esse gráfico aqui? O mais claro é o ano anterior e o mais escuro é o 2015. Então, o que aconteceu?
O primeiro é quem compra com 0 a 13 dias de antecedência, 14 a 28, 28 a 59 e mais de 60. Nós estamos vendo que agora as pessoas começaram a comprar com mais antecedência. Então, nós temos aqui 47% dos passageiros hoje já compram com mais de 28 dias de antecedência. Se a gente pode ver de 0 a 13, tem menos gente comprando hoje do que comprava em 2014. A linha de baixo escura, ainda do gráfico de cima, mostra que com isso a tarifa média caiu. Então, nós podemos ver 940, 500 e assim sucessivamente, porque a tarifa média é exatamente como tem mais gente comprando com antecedência, a tarifa média cai, não obstante poder ter ainda alguma tarifa maior. No gráfico de baixo, o fenômeno é exatamente igual, mas com alguma diferença. Mostra que 50% dos passageiros compram passagem com mais de 28 dias de antecedência. E isso faz com que, mais uma vez, a tarifa média dos trechos que vão além Brasília caem para R$ 340. Aqui, a gente falou muito, e eu vou levar com muito carinho para casa o trabalho do deputado apresentado pelo senador Jorge Viana, para ver esses números, os números que nós temos. Na linha de... os trechos de cima são Brasília-Rio Branco, Brasília-Porto Alegre, Belém-Galeão, Fortaleza-Guarulhos e Guarulhos-Recife. Na primeira linha estão as distâncias, né? Realmente, Brasília-Rio Branco tem 2.264, Brasília-Porto Alegre, enfim, os números estão lá em cima. E bem à esquerda, em laranja, né? Também não é coincidência, eu tenho antecipação, quer dizer, comprando no dia, comprando com 4 dias antes, comprando com 7 dias antes, comprando 14, 21, 28, 60, que é mais ou menos a nossa estratificação. Quando a gente olha o Brasília-Rio Branco, para quem compra em cima da hora, ela é realmente mais caro que o Brasília-Porto Alegre, é uma distância maior. Ele é praticamente até um pouco mais barato que o Belém-Galeão, também tem sentido, Belém-Galeão é um pouco mais caro. A gente sempre comparou com o Guarulhos-Recife, que são umas distâncias parecidas, e não há como negar, está aqui, está mostrado transparentemente, que a tarifa comprada no dia para Rio Branco é maior do que a tarifa comprada para Recife. Entretanto, quando essas compras começam a ser feitas com alguma antecedência, nós podemos ver que a partir do sétimo dia, elas já são praticamente iguais. Voltando só ao Guarulhos-Recife, nós temos que com 7 dias é 900, com 899, e para não tomar muito tempo, se a gente for direto para os 60 dias, é 399 para 379. Eu trouxe aqui, esse foi um print que nós tiramos ontem, quer dizer, se alguém tiver Wi-Fi aqui ou 4G e entrar no site da Gol agora, né, aquilo foi de ontem, está vendo, 31/8. Se eu quiser comprar uma passagem para 26 de setembro, a tarifa flexível vai ser 645, a outra 500 e pouco. Se eu comprar essa mesma passagem para 2 de outubro, é praticamente a mesma coisa. Se eu quiser comprar para 22 de outubro, ela já começa a ficar um pouco mais barata. Se eu quiser comprar para 25 de novembro, nós ainda temos uma tarifa promocional que consegue ser 298. E eu não posso esconder que, se a gente comprar de hoje para amanhã, está aqui, ela realmente é de R$ 1.500. E agora, eu só gostaria de falar um pouco, se o senador me der mais 3, 4 minutos, e o Marcelo aqui do meu lado não ficar muito ansioso, sem querer contar a minha idade, né, mas eu venho de muito tempo atrás, onde as tarifas eram reguladas pelo antigo DAC, né? E como é que fazia? Logo que eu comecei a trabalhar, você tinha uma planilha de custos, né? Você tinha uma planilha de custos com todos os insumos, e mês a mês a gente fazia quanto é que variou cada insumo e qual era o peso daquele insumo no preço da passagem. E eu era da Varig, né? A Varig era a maior empresa da época, a gente mandava isso para o DAC, que o DAC dizia então qual seria o aumento, e as passagens eram todas iguais.
Naquela época, 70% das pessoas andavam de ônibus e só 30% das pessoas andavam de avião. Quando surgiu a Gol com o conceito de baixo preço e baixo custo, e a ANAC foi criada anos depois, começou o conceito da liberdade tarifária. Eu acho que o grande debate que nós temos que ter é o conceito da liberdade tarifária, né? Qual é o conceito da liberdade tarifária? Eu fiz aqui umas pequenas contas, eu sou engenheiro, eu gosto de fazer número, então, se eu tenho um voo de 2 horas, ele me custa aproximadamente R$84 mil. Eu tenho um avião de 177 assentos, vamos dizer que eu vou com 75% de aproveitamento. Se eu voar com 75% de aproveitamento, eu tenho 133 pessoas a bordo, a tarifa média ia ser R$700. Evidente que quem paga 1.500 vai pagar R$700 rindo, né? Vai ficar feliz da vida. Em compensação, quem pagava 200, 300 ou 400, a maioria deles vai voltar para o ônibus. Essas pessoas que voltam para o ônibus, o que vai fazer? Vai fazer com que o aproveitamento médio vai voltar àquele valor que era antes, de 65% de ocupação. 65% de ocupação, a tarifa média, outra vez, vai aumentar. Em vez de ser 700, vai para 900, 800. Então, a grande discussão é a liberdade tarifária. A liberdade tarifária é justamente baseada em que eu tenho um avião maior, eu preciso encher esse avião maior e eu começo a encher ele muito antes do voo. Nós abrimos, e provavelmente as outras empresas fazem a mesma coisa, com 330 dias antes do voo. Daqui a 5, 10 dias nós vamos começar a abrir as vendas para as Olimpíadas. E essas passagens são vendidas por preços muito baratos. Está aqui, isso a gente entrando no site pode olhar e dar uma olhada. E grandes cérebros que ficam olhando a rentabilidade do voo, eles ficam olhando e dizem assim, bom, eu já enchi com X passagem barata, daqui para frente eu não consigo mais vender essas baratas, senão não vou conseguir rentabilizar o voo, né? E aí nós temos outros conceitos que seriam interessantes a gente debater. Eu acho que essas reuniões são excelentes para a gente ouvir o lado da autoridade, opinião e poder expor a nossa, né? Você quando vende um automóvel, por exemplo, é muito fácil diferenciar um automóvel de outro automóvel. Hoje, assim, esse tem ar-condicionado, esse não tem ar-condicionado, esse aqui tem vidro elétrico, enfim, eu consigo dizer por que esse automóvel é mais caro que esse automóvel. No avião, a pessoa vai de A para B, estou falando do Acre, de Brasília para Rio Branco, ele vai no mesmo avião, ele vai no mesmo assento relativamente, no mesmo horário. Então, como é que eu explico que uma passagem vale diferente da outra, né? Então, eu tenho que dizer assim, não, você comprou com muita antecedência, você tem uma vantagem. Você comprou mais tarde, você tem outras vantagens. Só para vocês terem uma ideia, não sei se esse número eu posso falar, a Gol é listada em bolsa, mas a nossa tarifa flexível, só 3% dela nós vendemos. Todo mundo quer comprar programada. Então, a programada tem regras. O que a gente fala, o que a gente não pode é não deixar de informar ao consumidor a passagem que ele está comprando, né? Tem muitas outras. Os assentos vazios, muitas vezes esses assentos vazios, senador, é exatamente por aquele maldoso no-show, que as pessoas simplesmente marcam em mais de um voo e não aparecem na hora de voar. Então, quando você entra no site, o voo está lotado e na hora do voo tem 4, 5, 7, até 10 lugares vazios de pessoas que compraram. Essas pessoas, evidente que tem que ter alguma punição, porque o senhor que quis comprar e não pôde, é um dinheiro que eu deixei se eu não fizer absolutamente com essa pessoa, é um problema de cultura, de repente em outros países não exista isso. Esse hábito vai continuar fazendo. E a única coisa que a gente faz é que aquilo que eu falei, da diferenciação de preço, se eu compro com 20 dias antes, ele custa um preço. Se eu vou comprar de um dia para outro, ele tem que pagar essa diferença tarifária. Não é multa, não é nada. Ele comprou um produto que custava X, ele está trocando por um produto que custa 1,4 de X. Então, ele está pagando essa diferença porque ele está comprando um outro produto, né? Então, tinha várias outras
considerações que eu estou capaz de acabar me esquecendo, mas eu só queria deixar um pouco nossa opinião para fazer desse debate uma coisa que, no final, e evidentemente que eu tomei nota da apresentação feita pelo senador Jorge Viana e que foi feita pelo deputado Alain, para a gente ver eventuais mudanças que a gente possa ter para chegar a um bem comum. O que eu posso dizer é que hoje em dia a aviação no Brasil é uma aviação que tem a média de avião mais nova dos países mais industrializados e uma pontualidade comparado a qualquer país do primeiro mundo. Eu acho que a gente não devia perder essa conquista que foi feita. Só também para lembrar um pouco, como eu falei, eu fiquei muitos anos na Varig. A Gol, no 7º ano de vida, já tinha transportado mais passageiros no mercado doméstico que a Varig com 70 anos. Isso exatamente pela liberdade tarifária, né? Obrigado. Queria cumprimentar. Nós temos um problema. O deputado Alain, que até colaborou muito aqui com essa audiência, me cedendo um material de sua pesquisa, está pedindo para fazer que seja muito breve, porque regimentalmente não pode, mas já ouvimos os colegas e é uma satisfação enorme. Mais uma vez quero agradecer sua contribuição. E aí eu vou seguir com o representante da Avianca e vamos ouvir o doutor Guaranis. Senador Jorge Viana, muito obrigado pela palavra, parabenizá-lo pela audiência, ao senador Telmário, ao senador Blairo Maggi, demais parlamentares presentes nesta importantíssima audiência e senhores representantes das companhias aéreas. Eu ouvi atentamente, senador Jorge Viana, a fala do senhor Alberto Fagerman, diretor de Relações Institucionais da Gol, principalmente a respeito da operação da pista. Senhor Alberto, eu estive na pista, verifiquei as obras pessoalmente, andei aquela pista inteirinha, conversei com o senhor Luciano Araújo, engenheiro da pista e das obras, e com o senhor Jailson Mendes, diretor superintendente da Infraero no Acre, e fiz esse questionamento. O fato de a pista estar em obras e de o trecho utilizado para pouso e decolagem ser de 1.700 metros, isso de alguma maneira onera as companhias aéreas para que elas façam seus pousos e decolagens com aeronaves menores e vazias ou com menor quantidade de passageiros? Ele me disse de forma muito incisiva, não onera. As aeronaves podem pousar tanto o Airbus A320 quanto o 737-800. A pista é de 2.154 metros e a pista de operação, mesmo com as obras em andamento, de 1.700 metros, permitem tranquilamente o pouso dessas aeronaves. E outra coisa, existe esse argumento de que as aeronaves estão pousando e decolando com menos passageiros. Isso não existe. Eu viajo toda semana para o Acre e não tem um lugar vazio nas aeronaves. O deputado Léo é prova disso, o deputado Angelinho, o próprio senador Jorge Viana. Os senhores não veem um lugar vazio nas aeronaves. Não tem. Se tiver, por favor, gostaria que me mostrassem. Então, é de estranhar isso. Senador, só para... Eu vi também o cuidado que o senhor colocou com as tarifas. Em 2013, a tarifa comprada todas compradas na mesma data, eu creio que isso foi exposto aqui na apresentação do senador Jorge Viana. 2013 custava, inclusive com as tarifas, R$ 858. 2014 já passou para R$ 1.600. 2015, quase R$ 1.999. Isso comprando sempre de um dia para o outro com as tarifas R$ 2.200. Então, houve um aumento aí de 800 e pouco para mais de R$ 2.200 com as tarifas aeroportuárias, taxa de embarque e tudo mais. Então, eu acho que não tem uma justificativa desse reajuste. Não há, no nosso entendimento, como justificar com base no próprio Código de Defesa do Consumidor. E nós ouvimos a Infraero, senhor Alberto. A pista pode receber as aeronaves maiores com a sua lotação. E isso os engenheiros da própria Infraero nos passaram essa informação, a não ser que eles estejam redondamente equivocados. Muito bem, deputado, sim. Faz. Da lâmpada, depois a gente conversar com calma. Como eu acabei de falar, eu achei muito interessante seu trabalho, e a gente pode entrar minuciosamente. Eu não queria ser antiético, dizer que o pessoal da Infraero está redondamente errado, mas estão redondamente errados. Eu não entendo direito como é que eles podem saber quanto é com quanto o avião pode decolar. Só rapidamente,
o avião pode decolar, depende da distância que ele vai voar. Se ele decolasse de Rio Branco para ir até Porto Velho, ele decola com essa capacidade. O nosso avião está limitado a 128 lugares. Nós voamos com o avião de 177, agora estamos voando com o avião de 138. Mas na minha explicação, isso andou muito rapidamente, não é a explicação pelo qual pode acontecer. De qualquer maneira, como eu gostei muito do seu trabalho, eu gostaria de sentar consigo e com quem mais quiser, e vamos esmiuçar um por um, e vamos ver e vamos chegar a algum acordo. Nós não temos a menor constrangimento de abrir nossos números, ver, de repente, o senhor pode nos mostrar algum número que nós não temos, de repente eu possa lhe mostrar alguns números, e vamos olhar. O que nós queremos é resolver o problema. O senhor não tem a menor dúvida qual é o nosso interesse. Claro, de servir bem e claro, o que mais nós queremos é que as pessoas gostem de voar conosco. Muito bem. Tranquilo disso. Obrigado. Eu vou ouvir rapidamente o senhor Rodrigo, já que ele não opera para Rio Branco, talvez só explicando por que não opera, mas queríamos ouvir a ato contínuo o senhor Marcelo Guaranis. Okay. Com a palavra, Vossa Senhoria. Perfeito, senador. Muito obrigado pela palavra. Cumprimento aos outros senadores também da mesa. Realmente, nós ainda não voamos, não operamos ainda Rio Branco. Isso por condições... A Avianca, como todo mundo vem acompanhando, nós temos um crescimento significativo de mercado de 5 anos para cá. Então, ainda somos a menor companhia aérea, se formos comparar entre as 4 compostas aqui pela mesa. Então, só o crescimento que nós mostramos nesses últimos 5 anos mostra o quanto nós estamos continuamente investindo em novos mercados, em novos destinos. Então, ainda não chegamos, mas todas as novas oportunidades são analisadas pela Avianca. É isso, senador. Muito obrigado.